Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. O tema do vídeo de hoje, nossa conversa de quinta-feira é: por que a atualidade é tão relevante na internet? Na verdade, a atualidade não é relevante só na internet. Ela é relevante para toda a mídia que nós conhecemos, mesmo antes da internet, porque só existe jornalismo porque existe atualidade. E existem pessoas que querem saber o que está acontecendo e que querem uma opinião sobre o que está acontecendo. Então, esse espírito da atualidade, como diria o João de Escantimburgo, ele acompanha o jornalismo desde muito tempo. Não é algo exclusivo da nossa época. Mas a internet, ela torna a atualidade quase que instantânea. No jornalismo, na época do jornal pelo menos, você testemunhava aquele interregno entre a publicação do exemplar de hoje e a publicação do exemplar de amanhã. Então havia um tempo dentro do qual as pessoas liam a edição do jornal, formulavam as suas considerações e remetiam à redação, naquela famosa sessão de carta aos leitores. Todo mundo que já manuseou um jornal físico, coisa rara, eu nunca fui muito do jornal físico, mas todo mundo que já manuseou um jornal físico sabe que existe uma seção chamada carta aos leitores, na qual são publicadas as opiniões dos assinantes do jornal ou de pessoas que não são assinantes, mas compram e enviam lá, seja por e-mail, seja por carta, o que elas acharam dos artigos, das matérias, dos editoriais, etc. E esse espaço que mediava entre a edição do jornal e a futura edição do dia seguinte, ele servia justamente para que as pessoas refletissem. Dentro desse tempo, você conseguia, pelo menos, pensar um pouco no que estava sendo dito e chegar a conclusões mais duradouras. Porém, com o advento da televisão, esse espaço ele diminuiu, porque a televisão, ela antigamente não tinha programação 24 horas, inclusive as televisões antigamente saíram do ar, mas hoje as televisões têm, na sua maioria, programações de 24 horas e programações sempre com temas diversos. E a televisão ela muda de tema muito rápido. Isso é algo bem interessante. Na televisão você não consegue se aprofundar num tema. Por quê? Porque o jornal não comenta só uma notícia. Você precisa formar uma pauta que se compõe de vários acontecimentos. Às vezes, casos criminais, questões de entretenimento, questões de utilidade pública, um buraco que tem na rua, um problema no metrô, no ônibus, etc. Essa mixórdia de problemas, de acontecimentos, ela não permite que você se concentre sobre um determinado tópico. E você vai comentando aquilo, mas no instante seguinte você já não se lembra. Porque aquele evento, de tão curto que ele foi, não teve condições de se implantar no seu espírito e de criar em você uma predisposição a refletir. E esse é um problema muito grande da televisão, inclusive em um livro chamado Sobre a Televisão, do Pierre Bourdieu, que poderia se chamar perfeitamente Sobre a Internet ou sobre o marketing digital. O autor comenta exatamente sobre essa dificuldade da televisão, que é um problema de mudar de assunto muito rápido e de fazer transições entre os temas. Então, você, mesmo quando chama alguém, um especialista, para comentar um determinado tema, aquele especialista não tem sequer condições de formular as suas impressões de uma maneira decente. Por quê? Porque ele faz uma entrevista de 2 horas com um jornalista, mas o que é publicado são 10 segundos, é um minuto. É um trechinho que sai no rodapé da página do jornal. Então, você perde todo o material bruto, que é condição para entender a conclusão ou aquela determinada frase, e você, na melhor das hipóteses, sai sem entender, e na pior das hipóteses entende errado. E às vezes, se opõe àquela pessoa que foi chamada ali a opinar, mesmo que aquela pessoa tenha dito algo razoável.
mas como você não conhece as premissas, não conhece a fundo o pensamento daquela pessoa, porque para muitos é a primeira vez que ela aparece no jornal, você não tem condições de avaliar de uma forma justa o pensamento daquele especialista. Esse é um problema. Esse é um problema que o espírito de atualidade que existe desde o jornal, que se transportou para a televisão e que, aliás, funda a televisão enquanto meio de propagação de informações, ele também se transportou para a internet. Mas a internet ela tem uma vantagem porque ela permite que você tenha acesso aos conteúdos a hora que você quiser. E ela dá ao usuário uma autonomia, uma capacidade de ir lá e pesquisar determinado assunto. O problema é que as pessoas não usam dessa autonomia de uma maneira correta. Elas vivem com aquela mentalidade da televisão. E agora, com os algoritmos, com as ferramentas que as redes sociais desenvolvem para que você fique preso ali, assistindo os mesmos tipos de conteúdo, sem ser capaz de quebrar essa corrente, as pessoas elas pioraram, porque a televisão ela é um meio que você não consegue carregar consigo o tempo todo. Aliás, é interessante que a maioria dos projetos de televisão móvel não vingaram. O celular, ao contrário, é um aparelho que você consegue carregar para onde você quiser. Então, mesmo no banheiro, você vai ao banheiro e você está lá assistindo um TikTok enquanto faz as suas necessidades fisiológicas. Inclusive, eu me lembrei até daquele vídeo do Ryan Santos falando no cague com o celular. É engraçado. Eu fiquei pensando, esse tipo de vídeo é muito um problema de quem mora sozinho. Quem mora com parente, quem mora com esposa, não consegue ficar uma hora no banheiro. Isso é coisa de quem mora sozinho. Se você não mora sozinho, você não vai conseguir ficar uma hora no banheiro com o celular. Não vai porque alguém vai precisar do banheiro e você não vai conseguir. Esse é um problema de quem mora sozinho. Poderia dizer, esse é um problema de pessoas bem-sucedidas. Se o Ryan Santos ver esse vídeo, já terá uma ótima ideia de conteúdo. De que ficar uma hora com o celular no banheiro é um hábito de pessoas bem-sucedidas. Mas, de toda forma, essa capacidade de ser um meio de comunicação transportável torna o celular muito mais nocivo e faz com que esse espírito de atualidade ele se intensifique, porque cada hora que você olha a internet, você interage com dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão alimentando as redes sociais. E cada uma dessas pessoas está pensando em alguma coisa, passou por uma experiência e quer escrever sobre aquilo. E você precisa se mover em meio àquilo, conciliando com a sua vida ordinária. Mas você utiliza aquilo ali como entretenimento e você não consegue ter uma linha mestra do seu raciocínio, justamente pelo fato de que você não adquiriu essa autonomia. E a nossa educação hoje, ela não é uma educação que forme autodidatas, forme pessoas capazes de pensar por si mesmas, forme pessoas que desejem a verdade. Esse é um grande problema, porque no mundo da internet, no mundo em que existem tantas informações, se você não dispuser da capacidade de catalogar, de identificar quais informações são relevantes e de hierarquizá-las, você não conseguirá entender o que está acontecendo. E eu não me refiro sequer ao nível político, mas ao nível da sua vida. Você passa a viver vidas que não são a sua, você passa a desejar coisas que não estão acessíveis a você e se sentir culpado por isso. É o pior. Porque a pessoa pode desejar algo, mas entender que aquilo não é acessível por N condições, por faltar dinheiro, por faltar os meios, e talvez até correr atrás desses meios. Mas a pessoa se sente culpada por desejar algo e por não conseguir. É o pior. A pessoa não consegue e ela se sente mal, quando na verdade aquela vida nem sequer é a vida dela. Quando às vezes ela nem sequer deseja de fato viver aquela vida. Esse é um problema que essa atualidade da internet ocasiona. Às vezes você não pensa nisso, mas também o próprio desgosto com relação à vida real, porque a pessoa ela quer tudo de maneira tão atual, e atual aqui no sentido filosófico mesmo da palavra atual. Ela quer as coisas para agora,
que ela não quer se submeter ao esforço de estudar, ao esforço de buscar uma profissão, ao esforço de conversar com alguém, de desenvolver uma interação genuína. Por quê? Porque ela quer a atualidade. E a internet proporciona essa atualidade. Esse é o problema. A internet entrega tudo. Claro que essa virtualidade é, na verdade, essa atualidade, na verdade, é uma virtualidade. Esse é o grande problema. As pessoas, elas estão desejando uma atualidade falsa, uma falsa atualidade, porque elas não sabem distinguir o que é potência do que é ato. E esse é um erro de natureza filosófica, de natureza lógica, que é imperceptível para a maioria das pessoas. E se você não tem essa capacidade, você está muito e muito atrás. Até a próxima, pessoal.